Olá, este é o canal Versátil de julho, um mês muito especial para os fãs de terror. Antes de a gente chegar a falar do pacote de terror, do livreto, do Obras-Primas do Terror, os spin-offs, vamos falar do lançamento em Blu-ray O Mensageiro do Diabo. Mensageiro do Diabo, né, que é uma das obras-primas, um dos maiores filmes da história do cinema americano, a gente está lançando uma edição maravilhosa em Blu-ray, né? É um disco, o filme, né, em Blu-ray, com um DVD restaurado, a última restauração, com comentários em áudio, dublagem em português, é bom destacar, e um DVD com mais de 4 horas de vídeos extras. É isso mesmo, inclusive tem um documentário maravilhoso, né, que é o Charles Lawton, dirige o Mensageiro do Diabo, que é do documentarista Robert Gitt, que estudou, arquivista, tem muitas cenas de bastidores, assim, é um dos documentários mais completos que vocês já viram sobre um filme. Tá? Porque eu destaco bem isso, essa questão dos extras. Fernando, eu já tenho aquela edição de vocês em DVD, que era uma edição oficial, muito bonita, né? Tinha 1 hora de extras, com Robert Mitchum na capa, né? Mas essa edição aqui tem muito mais extras, né? O filme está em Blu-ray, com comentários em áudio traduzidos, inclusive, dublagem. Então é um upgrade e tanto, gente. Eu insisto bastante nisso para que vocês invistam nessa edição, né? Porque as vendas, infelizmente, foram muito baixas, né? E é importantíssimo para a gente continuar com Blu-ray. Eu tenho insistido no canal Versátil sempre que vocês comprem. Aliás, peço a vocês que curtam aqui o vídeo, tá? Porque a curtida de vocês é essencial para que as pessoas também possam mais assistir o canal Versátil e conheçam mais sobre nossos lançamentos. Então não deixem de curtir, tá? Aí no YouTube, curtam, tá? Deem aí, que nem o pessoal fala, o joinha, porque para nós é muito importante. Então voltando aqui, realmente é um upgrade tanto, né? Ainda nós temos um livreto, tem ensaios aí do Vinícius Lins, da Beatriz Saldanha e do Rafael Amaral. Então são 3 ensaios, é um livreto bem encorpado, ainda 4 cards. Então é uma edição definitiva desse filme com Robert Mitchum, né? É icônico, né? Quem não viu aquela foto, que não assistiu ainda, ele faz um pastor picareta, na verdade é um psicopata, que dá golpes em mulheres incautas, né, por se encantarem com ele, e ele leva nas mãos, né, a palavra, numa das mãos love, amor, e na outra mão hate, né, tatuado nos dedos, né? E é um filme muito interessante porque é o único filme que o Charles Lawton dirigiu, grande ator, do Corcunda de Notre Dame, Testemunha de Acusação, um ator muito excêntrico, muito difícil, e ele dirige esse filme com o Robert Mitchum, uma atuação maravilhosa, a Shelley Winters, tem ainda a Lillian Gish, que é uma atriz lendária da época do Griffith, e é um filme que tem todo um clima de fábula infantil, então tem elementos de horror, elementos de filme noir, né? É um filme inesquecível. A fotografia, né, se eu não me engano, a fotografia, eu sempre confundo aqui o diretor de fotografia, acho que é o Stanley Cortez, mas assim, uma fotografia maravilhosa, né? É um filme que realmente é uma aula aí de como se fazer uma fábula, né? Uma fábula macabra, né? Com todos vários ecos, inclusive, é muito interessante. Tem fundos religiosos, é um filme muito, muito bonito mesmo. Aliás, aqui um dos textos é da Beatriz Saldanha, que é crítica de cinema pesquisadora, é o filme favorito dela, e ela está escrevendo aqui no livreto. Tá? Não deixem de comprar, porque vocês comprando a gente consegue lançar mais Blu-rays. Então o meu apelo mais uma vez a vocês, comprem, compartilhem as fotos, chamem os amigos para que tenham essa edição, que é uma edição de um dos maiores filmes da história do cinema, um dos lançamentos do ano. E aí nós temos o pacote Obras-Primas do Terror, o pacote pela primeira vez, os 4 títulos de terror do pacote são Obras-Primas do Terror. Tá? O volume 18 e ainda 3 spin-offs. Tá? Então é bem bom destacar isso. E aí veio, Fernando, o livreto é do Obras-Primas do Terror? É do Obras-Primas do Terror dos spin-offs, que são justamente, a gente começou sem pensar nos spin-offs, lá no volume 5, que tinha uma audição na capa, do Takashi Miike, foi o primeiro dos spin-offs, porque ele era todo dedicado ao cinema japonês de horror. E aí, depois nós lançamos, a partir do gótico italiano, uma série de spin-offs de terror. Então o gótico italiano teve 2 volumes, o horror mexicano 2 volumes, então uma série que a gente tem, aí completou 10, daí o livreto.
E é um livreto, agora que eu estou gravando esse canal Versátil, vocês já receberam o livreto do filme Noir. Eu até fiz o unboxing lá, mostrei para vocês um vídeo muito legal. E vocês já estão com esse livreto em casa, então vocês viram a qualidade. Na verdade, é como o Adilson Ramachandra, que é o nosso consultor editorial e de revisão técnica, que trabalha há 20 anos no mercado editorial, no grupo editorial Pensamento atualmente, ele me falou: Fernando, isso aqui não é um livreto, isso é um livro. Porque, olha, tem 100 páginas, uma capa com gramatura 350, cada um deles, a capa tem um acabamento especial. Então, do filme Noir foi com hot stamping, né? Foi feito com laminação fosca e hot stamping prata na logo. Esse aqui de horror, o Obras-Primas do Terror dos spin-offs, ele é feito com a laminação fosca, o verniz UV e relevo seco aplicado na logo. Então aquele efeito de sangue é uma coisa mais linda, gente. E são 100 páginas, eu escrevo o prefácio, tem depoimento dos colecionadores, são colecionadores que amam essa coleção, tá? Como o Marcelo Uchoa, o Pablo Almeida, Pablo Rezog, né? Adriano Charlison, Cleiton de Oliveira, Vini Bressan e o Luiz Flávio Souza e Silvia Bianchini. O meu grande abraço a eles por terem colaborado, seja em depoimentos, seja em perguntas e respostas com o catálogo. Meu agradecimento também ao Adilson, que eu já citei aqui, o Adilson Silva Ramachandra, e a Bárbara Parente, né, a esposa do Adilson, que fez a revisão de provas, que é uma revisora técnica que trabalha para as maiores editoras e fez um trabalho maravilhoso na revisão. Aí nós temos os textos do Onibaba, escrito pelo Rafael Kobachevic, do Caneto Shindô, temos o Audição, do Takashi Miike, com um ensaio do Heitor Romero, o Moinho das Mulheres de Pedra, do Giorgio Ferroni, ensaio por Carlos Tomás Albornoz, o Veneno para as Fadas, do Carlos Henrique Taboada, com ensaio da Beatriz Saldanha, o Mais Não Livrai-nos do Mal, do Joel Serriá, com ensaio do Christian Verardi, o Livro de Pedra, do Carlos Henrique Taboada, com ensaio do Carlos Quintão, Cega Obsessão, do Yasuzo Masamura, com o texto do Miguel Forlin, e o Morte ao Vivo, do Alejandro Amenábar, com Amenábar, desculpe aí, com o texto do Carlos Primati, tá? Então realmente assim é um belíssimo catálogo, vale muito, muito a pena esse livreto. Lembrando que tem o Buio Ômega ainda, do Joe D'Amato, com texto do Marcelo Carrá, e o Esqueleto da Senhora Morales, com texto do Pedro Degobe. Então são 10 ensaios, tem a parte dos filmes em ordem cronológica dos spin-offs, depoimentos dos colecionadores. É um item muito especial para quem compra na pré-venda, na pré-venda inicial, nos primeiros dias. Agora a gente está tendo um pacote, vocês já estão sabendo, esse pacote de novembro com pré-venda agora em julho, que é de Obras-Primas do Terror. Não, vai ter um livreto, tá? Não deixem de comprar. Porque se você compra na pré-venda inicial, você ganha desconto e ainda ganha esse livro maravilhoso para acompanhar, tá? Vamos falar agora dos lançamentos de terror, das caixas. Obras-Primas do Terror, volume 18. Né? 18, gente, olha que coisa incrível. É uma edição limitada com 7 cards. Nós temos, aqui é um volume dedicado aos grandes monstros aí do terror. Monstros são aqueles atores lendários. Nós temos Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Price e Boris Karloff. Né? São filmes que sempre com um desses atores. Tá? E todos em versões restauradas, com muitos extras. Ela tem mais de 3 horas de extras e tem um 7º filme, que dessa vez eu vou falar, que no canal Versátil eu estava esquecendo de falar do 7º filme. Tá? Então é belíssima a edição. Aí nós temos começando o disco 1, com um disco com Christopher Lee e Peter Cushing. Esse é o disco 1. Tá? Então temos 2 filmes da dupla: Expresso do Horror, Horror Express ou Pânico en el Transiberiano, de 72. É uma produção espanhola, né? Do Eugene Martin, mas com o elenco inglês, né? Aí falado em inglês, porque tem o Christopher Lee, Peter Cushing, Telly Savalas. É muito interessante, porque é um filme que já antecipa o Enigma de Outro Mundo. Né? Ele lembra que a ideia vai beber muito lá no livro do Campbell, né?
Who Goes There, que foi agora traduzido para o português, que deu origem a Um Monstro do Ártico, do Howard Hawks, e depois o Carpenter vai fazer em 82 com O Enigma de Outro Mundo, que é justamente aqui é aquele filme bem inglês, né, de terror, então num trem lá saindo da Rússia, filme de época, e aí você tem uma criatura que foi descoberta por um antropólogo, aparentemente um fóssil, um homem macaco, e na verdade tem uma entidade, ele é hospedeiro de uma forma de vida que suga a mente dos passageiros. Então é muito interessante a proposta do filme e uma cópia linda, gente. Muitos extras só sobre o Expresso do Horror. Tinha sido lançado em DVD no Brasil, uma cópia muito ruim. Então, assim, é um upgrade total. Se você tem o Expresso do Horror, vale muito a pena você comprar. Uma coisa importante, está dublado em português, tá? Aí nós temos A Essência da Maldade, que é inédito em mídia física, nunca tinha saído em DVD, tá? Que é um filme de 73 do Fred Francis, grande diretor aí que fez filmes da Hammer, fez filmes da Amicus, do Maldição da Caveira, é o diretor de fotografia do Homem Elefante, é um grande diretor de fotografia e diretor também. E ele faz aqui um filme com Christopher Lee e o Peter Cushing, que na verdade o Peter Cushing é um cientista que traz um esqueleto de um ser que parece um ancestral do homem, né, de proporções avantajadas, e aí ele percebe que quando cai água nesses ossos desse ser, começam a crescer uma carne. E aí acontece toda uma situações bem trágicas envolvendo essa descoberta. Tá? É um terror bem gótico, bem interessante, com o Christopher Lee fazendo um antagonista do Peter Cushing, muito bom, uma cópia restaurada também. Também com dublagem clássica, tá, gente? Então, os dois filmes dublados do disco 1. Aí no disco 2 nós temos aí meu abraço ao André Luiz, que é fã do Vincent Price, sempre pede Vincent Price. Eu nunca esqueço de você, quando eu posso trazer Vincent Price, a gente traz. Tá? Diário de um Louco, Diary of a Madman. Esse é muito interessante, é um filme feito em 63, lá quando o Vincent Price estava no auge dos filmes góticos da AIP, os filmes com Roger Corman, baseados no Poe, né? Ele vai fazer uma adaptação que eles vão, é uma fonte, é do Reginaldo Le Borg, o nome do diretor. Eles vão atrás de uma adaptação de um conto gótico maravilhoso, né? Que é o conto Orla. Quem já leu, esse que tem tradução em português, que é do Guy de Maupassant, aquele escritor francês, do Bellamy, né? Ele faz esse Orla, e é uma adaptação do Orla, que é justamente uma entidade, né? Um espírito maligno, né? Que vai passando de hospedeiro para hospedeiro, né? E aí vai possuir um respeitado juiz francês. É um filme de época, Vincent Price está muito bem. Esse não tinha ainda aqui no Brasil, não tinha sido lançado em DVD. Tá? Tem extras, tem muitos extras do Vincent Price, tá, gente? Os extras são maravilhosos, vale muito a pena para quem é fã do Vincent Price. E aí nós temos o mesmo disco, o filme da capa, que é o Casa dos Maus Espíritos, que é um outro filme importante do William Castle, ele mesmo, diretor do Almas Mortas, que a gente tem lançado vários filmes nas caixas de terror e ficção científica, que é o lendário mestre dos gimmicks, né? Homenageado no filme Matinee, né? William Castle, esse filme com Vincent Price, ele na verdade tinha sido muito mal lançado no Brasil. Acho que até lançaram uma versão colorizada, tal. Aqui não, é restaurado, PB, com uma pancada de extras, muito legal. E é aquela história, é o Vincent Price super endiabrado, super over the top, né? Aqui vivendo um milionário que oferece, né, US$ 10.000 a 5 pessoas para que concordem passar com ele à noite, né, trancadas numa mansão mal assombrada. E aí vão acontecer várias situações, é uma trama bem bolada, bem interessante, e com todo o estilo do William Castle. Vale a pena, é a versão definitiva desse clássico, pela primeira vez, com a qualidade que merece aqui no Brasil em home video. Aí nós temos o disco 3, O Asilo Sinistro, é um disco muito legal, porque ele é o disco do Boris Karloff, tá? Claro que vai ter o sétimo filme, que é do Christopher Lee. Mas tem dois aqui do Boris Karloff, dois filmes do Mark Robson, tá? Que a gente lançou agora recentemente no filme noir Humphrey Bogart, o Trágica Farsa, um diretor que... E é mais importante, são dois filmes do ciclo de filmes de terror, né, produzidos, terror psicológico, produzidos pelo Val Lewton, famoso produtor, né, que fez o Sangue de Pantera, fez o Túmulo Vazio, fez A Sétima Vítima, O Homem Leopardo, produziu muito Jack Turner, né? E esses filmes são marcos do terror nos anos 40.
O Val Lewton é um mestre de produzir filmes com terror sugestivo, o terror de atmosfera. Então, na evolução do filme de terror, quando vocês vão estudar, esses filmes do Val Lewton são muito importantes. O Asilo Sinistro do Mark Robson com Boris Karloff, ele é um filme histórico, né? Ele é sugerido pela uma pintura, né? Aí uma gravura, na verdade, do William Hogarth, que é aquele famoso artista aí da Inglaterra do 18, né? Foi uma das grandes referências, por exemplo, para o Barry Lyndon, do Stanley Kubrick. E ele se baseia, tem uma sugestão naquela pintura e aí vai desenvolver uma trama envolvendo o famoso sanatório de Bedlam, né, na Inglaterra, lá em Londres. Então, um filme de época com Boris Karloff fazendo um tirano nesse sanatório. Né? Muito interessante a produção, né? E junto com Asilo, e é uma cópia restaurada maravilhosa, também tinha sido muito mal lançado, essa é uma restauração recente, o preto e branco tinino, um trabalho de fotografia muito bonito. E aí nós temos o melhor, que na minha opinião, que é o A Ilha dos Mortos, esse filme do Mark Robson com Boris Karloff, é considerado um dos 11 filmes de terror favoritos pelo Martin Scorsese, quando ele divulgou a lista dos filmes dele. Se passa numa ilha grega durante um período de pandemia, né? Período de guerra. E aí muitos os personagens vão ficar nessa ilha isolados, né? E aí há uma crença, uma superstição de que uma das mulheres lá dessa ilha ela seria, na verdade, um ser demoníaco folclórico. Então fica uma questão de superstição, de crença sobrenatural ou não sobrenatural, né? Naquela situação, naquele limite limiar, como no Sangue de Pantera do Jacques Tourneur. E tem os 11 minutos finais, são espetaculares. A sequência final é uma aula de atmosfera para o cinema de horror. Vale muito a pena e a cópia está maravilhosa. No sétimo filme, nós temos o Sangue das Virgens. Esse é uma raridade, gente, é um gótico alemão do Harald Heim, com Christopher Lee, falado em alemão, cópia restaurada, tem todas aquelas cores da escuridão, aquela paleta de cores que lembra muito o Mário Bava. Aliás, há várias referências ao Mário Bava, citações aí do Maldição do Demônio. É um filme bem gótico, né, com um barão sanguinário que na verdade vai voltar através de um processo alquímico, tem mortos-vivos, tem uma ambientação numa floresta com corpos, né, pendurados, corpos despedaçados, tem a simbologia do sangue das virgens. É um filme bem gótico mesmo, com Christopher Lee vivendo um grande vilão, que é o Conde Regula. Né? Bem interessante, e a cópia tinindo de nova, né? Um belíssimo trabalho para quem gosta de filmes góticos, e aqui é homenagem aqui ao Arthur Luz. Esse é um gótico alemão, é bem raro, tá? E aí nós temos o Obras Primas do Terror, horror italiano, tá? Que traz na capa o filme A Enigma, né? Enigma do Pesadelo do Lucio Fulci, que são 6 filmes restaurados, 2 horas de vídeos extras e 6 cards. Vamos começar pelo disco 1, A Catedral, La Chiesa, do Michele Soavi, um dos últimos grandes filmes de terror italianos, né? Lembrando que o Michele Soavi tinha trabalhado já com Fulci como ator, né? No Pânico agora esqueci agora o nome do filme, do Pânico na Cidade dos Zumbis, né, se não me engano, do Lucio Fulci como ator, aquela famosa cena em que sai as vísceras, sai todas as entranhas da mulher pela boca, eles estão dentro do carro. E ele dirigiu também um outro terror importante, que foi Pelo Amor e Pela Morte, que nós lançamos Obras Primas do Terror, volume 2. Aqui com produção do Dario Argento, é muito interessante, é um filme, na verdade, que se passa numa catedral, que ela foi construída na Idade Média para esconder corpos de pessoas acusadas de bruxaria que foram massacradas. Então é uma catedral amaldiçoada. Então é um filme extremamente gótico, bem operístico, né? A produção do Dario Argento, você percebe que está também guiando a direção do Soavi. Então tem várias sequências com bastante virtuose visual, né? Tem um gore muito interessante, e essa ambientação entre o profano e o sagrado, ele usa muito bem o espaço, né? E tem aqui também, é muito interessante, uma participação importante da filha do Dario Argento, a Asia Argento, jovem, né? Ainda adolescente, né? Cópia restaurada, maravilhosa, sem cortes, tá? Em italiano e com uma pancada de extras também. Então
Então tem muitos extras da Catedral. É o lançamento definitivo desse importante filme do terror italiano, já nos seus estertores nos anos 80. Aí nós temos nos anos 70, no disco, O Espírito Maligno, que está no disco 1 também. Esse filme é muito interessante porque, junto com o Anticristo, do Alberto Di Martino, ele é um dos rip-offs, né, do Exorcista. Então, o Exorcista faz muito sucesso e os italianos, como é a tradição no cinema popular italiano, eles fazem logo um caça-níquel já chupando, né, o sucesso americano. Então aqui é a referência, claro, ao Exorcista, né? Nós temos aí o Ovidio G. Assonitz, né, que é famoso produtor, tem mais longa história também no terror, fez o Piranhas 2 e tal. E aqui a Juliette Mills, ela vive, né, na verdade, uma jovem grávida que não imagina uma mulher grávida que está gestando um feto demoníaco. Então há bastante cenas de possessão, com aquela coisa bem nojenta, bem típica do Exorcista. Então é bem interessante. Bem criativo o filme também, a participação das crianças, né? Vocês vão ver todos os pontos de referência com relação ao Exorcista. Tá restaurado, tá com extras. Esse não tem trilha italiana, só tem a trilha, foi restaurado o áudio em inglês, tá? Isso é importante destacar, até porque o elenco, a maior parte do elenco é realmente o elenco anglo-saxão, tá? Aí no disco 2 nós temos Enigma do Pesadelo. A Enigma foi um sucesso aqui nos VHS brasileiros, nas locadoras, do Lúcio Fulci, o grande mestre do gore, né? Um filme do Fulci já de meados de 87, já no final da sua carreira, uma fase que o pessoal critica bastante o Fulci, que ele estaria decadente, mas acho que vale a pena dar uma nova chance, uma cópia restaurada. Tem um excelente extra em que se debate esse período do Lúcio Fulci, do final da carreira dele. E esse filme ele bebe em várias fontes, né? Tem um quê de Carrie, né, do Brian De Palma, baseado no Stephen King. Tem um quê do Patrick, aquele exploitation que a gente lançou, porque justamente é de uma vítima de uma brincadeira, na verdade, de um bullying que deu errado. A mulher fica praticamente presa numa cama e essa moça vai começar a se vingar daqui dos seus algozes, né? Então tem vários efeitos, tem a famosa cena das lesmas, né? Dos caracóis, né, na cama, tem aqueles set pieces famosos do Fulci, né? E aqui uma cópia também restaurada integral, tá? E aí nós temos o Macabro, que acompanha. Esse é uma raridade, esse é para os fãs do Mário Bava. Por quê? Esse filme é 1980, o Mário Bava ainda estava vivo, ele, um pouco antes de morrer, ele assiste esse filme, que marca a estreia na direção solo, né? Porque o Bava tinha dirigido junto com o filho Lamberto os dois últimos filmes, co-dirigido, e esse é a estreia do Lamberto, que depois, Lamberto Bava, ou Bavinha, que depois faria o Demons, por exemplo, ficaria muito famoso pelo Demons, Filhos das Trevas, que saiu recentemente em Blu-ray por outra distribuidora. E aqui é a estreia dele na direção. Então Bava, ele teria falado, agora eu posso morrer tranquilo. E de fato, poucas semanas, poucos meses depois ele morre. Ele consegue assistir o filme. E realmente é uma boa estreia do Lamberto Bava, é um filme de bastante atmosfera, de uma mulher aí de meia idade que tem uma situação traumática envolvendo um amante. E ela fica traumatizada, e aí é um filme de atmosfera, a relação dessa mulher com um anfitrião, né, que mora nesse pensão, que é um rapaz cego, e aí isso tudo se passa em Nova Orleans, né? Então é um filme bem interessante, bem macabro de fato, as situações que vão acontecer ao longo do filme, aqui em versão restaurada também com extras. Aí no disco 3 nós temos um dos mais aguardados, desde que eu sou curador da Versátil, todos me pedem, que é o Buio Ômega, um clássico do exploitation italiano, talvez a obra-prima, né, do Joe D'Amato, né, aquele diretor famoso, diretor italiano de exploitation, né, e esse filme tem a trilha do Goblin, é um filme que o Carlão Rachenbach, aliás eu cito isso no livreto, ele adorava esse filme, né, exibia na sessão do Comodoro, então meu grande homenagem ao Carlão Rachenbach, que nos deixou há 10 anos aí. E esse filme é um filme realmente macabro, né, porque é um homem. Nós lançamos na Gótico volume 2 o Terceiro Olho, do Mino Guerrini, com o Franco Nero, que é a primeira versão do Buio Ômega. Aqui o Buio Ômega é uma espécie de refilmagem, só que ela é muito mais macabra, muito mais aquele amor mórbido entre um jovem milionário, né, e a sua namorada, inclusive com o corpo dela. Ele leva o corpo dela
quando ela está enterrada, e tem uma relação com esse corpo, né? Uma obsessão com esse corpo, com a ajuda da sua governanta, né? Que também é obcecada por ele. Então é um triângulo amoroso bastante macabro, famosas cenas, né, em que ele vai, ele empala, ele é taxidermista, né, mexe com os animais, é um processo de empalhamento, e aqui ele faz isso com o corpo, para embalsamar o corpo da amada. Então é um bem cirúrgico, aquela música do Goblin, a cena em que ele vai mexendo com as vísceras, é um horror extremo dos mais interessantes. Também está restaurado com extras, e o importante é que o filme está também sem cortes, primeira vez que sai em home video no Brasil. E aí junto tem um pérola versátil, que é Obsessão Assassina, no mesmo disco, do Ricardo Freda. Esse é o Ricardo Freda, aquele mesmo diretor lendário que começou com Bava, né, a parceria com Bava lá nos Vampiros e Vampiros, já vinha fazendo filmes, era um crítico de arte, e o Bava acaba assumindo a direção dos Vampiros, depois também com Kautik. Ele fez vários filmes do gótico italiano, então é um diretor veterano. Um dos últimos filmes dele é uma mistura de giallo com o horror gótico, né, um final impressionante, né, um filme muito da ambientação muito interessante, relação, tem toda uma questão psicológica da relação de um ator de filmes de terror com a mãe, né? E aí toda a situação que vai se desenvolver é muito interessante. Prestem atenção à sequência final, à simbologia dela e como o Freda vai incluindo elementos aqui visuais muito interessantes. O terceiro lançamento é Obras Primas do Terror, Horror Espanhol, tá? É uma edição limitada com 6 cards, finalmente dedicando aqui ao horror espanhol. São 6 filmes, tem mais de 2 horas de extras, é uma edição muito especial. Na capa é um detalhe de uma das artes As Garras de Lorelei. Tô falando aqui todas as capas como eu prometi. Não esqueçam de curtir, tá, nosso vídeo. Aí no disco 1 nós temos o Morte ao Vivo, um dos maiores filmes de terror, né, suspense e terror dos anos 90, um filme de 96, com todo o talento do diretor chileno-espanhol, né, o Alejandro Amenábar, Amenábar que depois faria, né, ficou muito famoso pelos Outros, né, uma obra-prima do horror com a Nicole Kidman. E aqui também tem a estreia, né, tem a Ana Torrent, que é excelente atriz, né? E é um filme muito interessante, porque ele faz uma reflexão sobre a questão do fascínio da violência nas pessoas, né? Em um filme que tem uma trama que lembra bastante um giallo, tem a referência aos snuff movies, né? Então a gente já vai lembrar lá de vários precedentes, né, na história do cinema, né? E aqui está restaurado, gente, com uma pancada de extras. Tem making of, tem um especial, tem muito material. Só de extras do Morte ao Vivo é mais de 1 hora. E a cópia excelente. Então, um excelente filme, finalmente com uma cópia aqui lançado da maneira devida aqui no Brasil em DVD. E aí nós temos junto, esse também é pérola versátil, tá? A Semana do Assassino, um filme de 72, conhecido também pelo título em inglês, The Cannibal Man, muita gente conhece como Cannibal Man, do Eloy de la Iglesia, com Vicente Parra. Esse é um filme feito na época ainda da ditadura franquista. É um filme que mistura um terror psicológico com bastante gore, né? Um homem, né, que vai trabalhar no frigorífico, né, de classe trabalhadora, e ele começa a se envolver numa série de assassinatos. Um assassinato leva a outro, com detalhes bastante sangrentos, na verdade. E é um filme que trabalha todo um lado psicológico e tem também, para quem se interessa pro terror, com o subtexto LGBTIQIA+, tá? Então tem um subtexto aqui muito interessante. Não deixem de assistir os extras, tá restaurado, inclusive as cenas excluídas, porque vocês vão sentir falta de algumas cenas que foram censuradas pela censura, que não estão na versão final do filme, mas essas cenas estão recuperadas nos extras, tá? Aí no disco 2 nós temos o Malenka, do Amando de Ossorio. Olha aí o Amando de Ossorio, sendo lançado novamente. Nós lançamos a quadrilogia do Terror Cego, na Noite do Terror Cego, nos Zumbis, depois lançamos a quadrilogia, e agora finalmente mais filmes do Amando de Ossorio. Esse é com a Anita Ekberg, é um filme muito divertido, né, conhecido também como Fangs of the Living Dead, que é o título em inglês. Então a Anita Ekberg é atriz do A Doce Vida, né, ela vai viver uma mulher que herda um castelo lá na Itália, e ela vai descobrir, né, que na verdade ela é descendente de uma longa linhagem de vampiros.
Então há toda uma questão de um vampirismo, ela se envolve, então sai de um ambiente moderno, vai para um ambiente gótico, tem bastante humor, alívio cômico também, e toda aquela ambientação gótica no estilo da Hammer é bem interessante para quem gosta de filmes de vampiros aí desta época. E aí nós temos Uma Libélula para Cada Morto, Giallo, fãs de Giallo, tá? Não deixem de ver esse. Esse poderia estar muito bem numa caixa de Giallo. Esse é um Giallo espanhol de primeira linha, do Leon Klimovsky, tá? Com o Polanski, grande Polanski, não podia ter uma caixa de horror espanhol sem o Polanski, que é o grande astro do horror espanhol. Tem a Erika Blanc, que sempre está aí nos filmes de terror de gênero, e é um assassino que mata, um assassino moralista, que começa a matar prostitutas, pervertidos, lá nas ruas de Milão. E aí é um policial durão, né? Bem no estilo daquele policial casca-grossa, vivido pelo Paul Ness, que vai atrás dele. Então é um filme bem giallo mesmo, mas tem mortes muito elaboradas, tem a figura do assassino misterioso, um assassino que veste uma roupa que a gente não identifica, tem que ele sempre deixa uma libélula, né, ao lado dos corpos. É bem giallo. Então é um giallo espanhol com Polanski, não deixem de conferir. Aí no disco 3 nós temos aí uma pérola, que é o Corcunda do Necrotério, um filme extremamente mórbido, macabro, um filme muito estranho, e estranho aqui no bom sentido, né, em que o Polanski vai viver aí um funcionário, né, um corcunda, que trabalha num necrotério e vai se envolver numa trama aí com um cientista, um filme com bastante gore, bastante detalhes macabros, tem a famosa cena com os ratos, né, do filme, bastante polêmica, aliás, vale muito a pena, versão restaurada. E aí nós temos As Garras de Lorelei, fechando a caixa. Essa é uma pequena pérola para quem gosta de filme de criatura, porque é o Amando de Ossorio. Esse eu acho bem mais interessante que o Malenka, porque Lorelei é uma criatura lendária, né, que é lá do folclore alemão, que ela, na verdade, ela em Noite de Lua Cheia, ela se transforma, é tipo uma espécie de um grande lagarto, né, de uma criatura, e começa a matar as pessoas, mata as mulheres, mata os homens, e sempre com bastante, muito gore, né? Porque imagina um bicho com aquelas garras, né? Então ela corta, come o coração, é bem interessante, um horror bem atmosférico, bastante divertido, bastante exploitation também, porque vai se passar, tem uma espécie de internato de mulheres. Então é um filme bem bacana para quem gosta de cinema exploitation e de filme de criatura. Aí fechando mesmo, nós temos Obras-Primas do Terror, Horror Japonês, volume 2, tá? Esse é especialíssimo, uma caixa excelente, talvez aqui das caixas a melhor, né? Nós temos 6 filmes com extras, começando Cega Obsessão Moju, que é uma obra-prima para quem gosta, por exemplo, do cinema do Cronenberg, por exemplo, quem gosta de body horror, filmes de obsessão, é o Yasuzo Masamura, um diretor aí de vanguarda japonês, e ele vai basear um conto do Edogawa Rampo, que é o grande escritor japonês, uma espécie de Edgar Allan Poe. A gente lançou o Gemini, o Horror dos Homens Deformados, vários outros adaptados dele, e aí uma relação doentia entre um escultor cego e uma modelo. Então ele vai sequestrar essa modelo, aí se desenvolve uma relação doentia e mórbida. A sequência final, gente, os últimos minutos é um mergulho ao inferno, uma coisa impressionante, restaurado e com extras. E aí nós temos A Menina Cobra e a Bruxa Grisalha. Essa é uma raridade, né, do Noriaki Yuasa, que é baseado num mangá para meninas, mangá de horror para meninas. Então é uma história de horror contada pelo ponto de vista infantil, que envolve uma irmã que seria com cobra, envolve uma bruxa. É um filme de bastante atmosfera, muito interessante, aliás, com extras também, uma raridade versátil. Disco 2, a versão definitiva aqui no Brasil, tinha sido lançado em DVD, mas um DVD bem ruinzinho no passado, agora anamórfico, restaurado, com muitos extras, o excelente J-Horror Água Negra, do Hideo Nakata, né? Que depois foi refilmado também um belo filme pelo Walter Salles em 2005. Tá? É um filme de atmosfera, um filme que fala de relações familiares, tá? Porque na verdade é uma mãe divorciada com essa filha, a dificuldade de cuidar dessa filha, e elas vão mudar para um novo apartamento que é na verdade assombrado. E tem toda uma questão de uma família sendo desagregada. Então é um filme que antecipa muitas das coisas que a gente vê, por exemplo, no Babadook, em vários terrores mais recentes. Tá? Maravilhosa cópia. Aí nós temos Armadilha Maligna, esse ser o pérola versátil, podia estar na caixa de slashers. É um slasher de primeira linha, com um twist bizarro no final, né? Que envolve uma apresentadora de TV que vai
recebe uma fita, e aí são filmagens caseiras que também envolvem o snuff movie, e ela vai para esse lugar e começam a serem mortos a equipe de TV, grandes set pieces, grandes mortes, um bom body count, bastante gore e um twist bizarro no final, muito criativo. É um filme do Toshiharu Ikeda, restaurado e com extras. Aí nós temos fechando O Esqueleto Vivo, do Hiroki Matsuno. Esse, como sempre, não existe, é uma caixa muito legal, porque é feita é um horror do estúdio da Shoshiko, né, da Shoshiko, né, que as pessoas falam, que antecipa já o A Bruma Assassina do John Carpenter, porque envolve uma tripulação do navio, né, que foi aí executada por criminosos, e esses fantasmas vão voltar para executar a sua vingança. É um filme de bastante ambiência, excelente fotografia, preto e branco. E aí, como sempre, todas as caixas de horror japonesas, a gente sempre coloca um kaidan, um filme de época de histórias de fantasmas. Se na primeira nós tivemos o fantasma de Yotsuya, que é o Yotsuya Kaidan, muito famoso, a outra história muito famosa de horror é o conto da Lanterna de Peônia, que é adaptada aqui no Noiva de Inferno, que é um samurai que vai se apaixonar por uma linda cortesã. E na verdade essa cortesã é um fantasma. E aí toda a situação que desenrola disso, também uma aula de horror, uma aula de kaidan. Tá? Aí nós temos em agosto um pacote autoral, tá? Que tem um livreto também com 10 ensaios dos mestres japoneses do cinema clássico. Tá? Belíssimo pacote. Cinema de Kurosawa, volume 4, com Madadayo, Rhapsody em agosto restaurado, widescreen anamórfico, aliás, pela primeira vez aqui no Brasil, O Escândalo, A Mais Bela e o Duelo Silencioso. Aí nós temos o cinema de Mikio Naruse, volume 2, com 7 filmes, todos inéditos. O Começo do Outono, Irmão e Irmã, Esposa, Seja Como Uma Rosa, Chuva Repentina, Mamãe, O Lugar de uma Mulher e Mulher Indomada. Aí nós temos o cinema de Kon Ishikawa com A Harpa da Birmânia, Fogo na Planície, A Vingança do Ator, Alucinação Sensual, As Irmãs Makioka e O Templo do Pavilhão Dourado. E o cinema de Jojirozu, volume 4, com 7 filmes. Eu Nasci Mais, também conhecido como Os Meninos de Tóquio, Uma História de Ervas Flutuantes, a primeira versão, Coral de Tóquio, Um Hotel em Tóquio, Onde Estão os Sonhos da Juventude, O que Foi que a Senhora Esqueceu, são esses 6 filmes do Ozu, e tem um documentário, que é o 7º filme, que é um documentário sobre o Ozu de mais de 2 horas. Eu Vivi, Mas, uma biografia de Yasujiro Ozu. Tá? Então é excelente, não deixem de comprar, curtam novamente aqui o vídeo, é importante que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, divulguem com as pessoas, e a gente fazendo esse trabalho sempre de amor ao cinema, plural, depois de um pacote de terror, de cinema de gênero, um pacote de cinema autoral clássico japonês. Então é isso, gente, comprem as pré-vendas, prestigiem os livretos, fiquem atentos aí, não deixem de comprar o livreto que vai sair agora de terror, tá? É fundamental para a gente vender uma tiragem cada vez maior e a gente possa sempre manter agora esse presente para os fãs, que é justamente esses livretos, são esses livretos dedicados às caixas temáticas. Então é isso, gente. Grande abraço, até o mês de agosto.